2, 3. Vozes do Edges. Edges Voices. Indigenous Knowledges and Research. Hi, and welcome to Edges Voices, Indigenous Knowledge and Research, a podcast from the European research project Edges. In this episode, we talk to Axel Lazari, professor at the National University of San Martin in Argentina. We talk about how traditional anthropology and history created stereotypes about indigenous people and how these ideas have been challenging, especially through the voices and actions of indigenous communities themselves. Interview in Portuguese and in Spanish by Felipe Oliveira. Boa tarde a todos e todas, eu sou Felipe Garcia de Oliveira, doutorando na Universidade Nova de Lisboa, e hoje eu estou aqui para fazer uma conversa, uma entrevista com o professor Axel Lazari, da Universidade de San Martín. Eu vou pedir para o professor se apresentar brevemente antes de colocar as nossas perguntas. Boa tarde, Felipe, e aos ouvintes. Eu sou Axel Lazari, sou antropólogo. Trabalho na Universidade de San Martín, sou professor lá e também sou pesquisador, investigador no Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas na Argentina, o CONICET. Bom, meu percurso tem a ver basicamente com o estudo das problemáticas indígenas na Argentina. Nos primeiros anos comecei fazendo estudo de etnohistoria, trabalhando com arquivos, mas sobretudo com textos literários em relação ao grupo indígena Ranquel, ou Ranculche, que fica no centro da Argentina, na província de La Pampa. Posteriormente, eu segui trabalhando com esse grupo, mas já fazendo etnografia, porque no primeiro momento eu trabalhava apesar de ser antropólogo, trabalhava com os fatos do passado, e depois eu me dei conta, porque antes não tinha sucedido, que os próprios ranqueles dos quais eu falava no passado estavam ressurgindo, reemergindo no presente. Então eu decidi começar uma etnografia. Daí tenho muitos escritos sobre isso, um livro, La Vuelta de los Ranqueles, e ultimamente estou trabalhando com a história da antropologia argentina e do indigenismo latino-americano. Eu sigo em contato com os ativistas, com certos grupos ranqueles, mas não estou fazendo trabalho de campo ativo agora mesmo. Isso para ter uma ideia geral. E enquanto à minha formação, sou antropólogo, como eu já disse, estudei na Argentina, no Museu Nacional no Brasil e na Universidade de Columbia em Nova York. Então, isso mais ou menos Muito obrigado, professor. Para começar, eu sempre acho interessante pensar para o nosso público mais geral o papel da antropologia, e aí aqui tradicional, pode ser até com aspas, mas tradicional no sentido de quando ela emerge. Qual é o papel que essa antropologia tem na construção de estereótipos sobre a população indígena? E, ao mesmo tempo, como hoje em dia a antropologia questiona esse próprio processo de construção de estereótipos sobre essas populações indígenas? É interessante, Felipe, o que você pergunta, mas acho que na pergunta original tinha também você tinha interesse no papel da história. Sim. Nessa construção. Então, eu estava pensando algumas semelhanças e diferenças entre as duas disciplinas. O primeiro é que, pelo menos na Argentina, mas eu acho que é geral, a antropologia e a historiografia, em tanto que disciplinas e também discursos sociais, que não é a mesma coisa, contribuíram na construção de estereótipos. A história, eu acho, através de o que poderíamos dizer, uma temporalização seletiva. Os índios estão no passado, ou no passado ficam os verdadeiros índios.
E a antropologia, que teve muito disso, mas houve uma espécie de divisão de trabalho em termos temporais, a antropologia mais no presente, mas nesse presente a antropologia contribuiu historicamente, tradicionalmente, a construir os indígenas como em termos de primitivização ou exotização. Isso também, dito muito em termos gerais, isso tem diferenças de ressonâncias diferentes de acordo às matrizes nacionais e regionais onde esses processos, esses dispositivos de construção estão tendo lugar. Na Argentina, eu acho que, dito essa questão da antropologia ligada à primitivização e à exotização como tendências gerais, pelo menos até os anos 60, 60, 70, acho que a antropologia contribuiu a 4 registros ideológicos a respeito do índio, que não foram só construídos pela antropologia ou a historiografia, mas também pelo discurso político, pelas artes em geral, etc. Que são o registro da conquista, o registro da domesticação, o registro da reparação histórica e o registro atual do ressurgimento. Tem como 4 grandes registros que têm certa sequência histórica, mas não é exatamente o mesmo, é como uma questão estrutural. Então, em cada um desses registros, o índio joga um papel diferente. No registro da conquista é aquele ser o bárbaro, sobretudo. Já na domesticação, uma vez que foi conquistado, você lê os manuais escolares, por exemplo, é muito importante isso em termos de inculcação de ideologia, está vendo os índios fazendo etnografias num espaço pacificado, tem a ver com a domesticação. Mas também tem discursos de reparação, que eu falo, pelo menos na Argentina tem um discurso já muito feito, que é a reparação dos verdadeiros donos da terra, que é mais uma performance ideológica, artística, do que um dispositivo concreto de expansão de direitos e demais. E agora tem a antropologia reconstruindo, ou como uma derivação desse discurso da reparação, aportando a esse registro, essa esfera ideológica do empoderamento, ressurgimento, democratização, não só do espaço nacional, sino especificamente aportando, dando subsídios aos movimentos indígenas, né? Então, acho que tem 2 tipos de estereótipos. O estereótipo do índio vítima, e agora também a antropologia trabalha com estereótipos, não? Como se o indígena, esse indígena imaginário, fosse o depositário de um discurso utópico, salvacionista, não só deles mesmos, mas também da nação e da civilização e do planeta Terra. Isso também é um estereótipo ao qual a antropologia, pelo menos a antropologia alega, a antropologia que chega aos mass media, tem um papel fundamental nisso. Já em termos acadêmicos, em termos mais de discurso especializado, obviamente isso não é sustentável, mas sim, não há dúvida que a conexão entre o indígena e a questão ambiental, ecológica, etc., nessa conexão a antropologia teve muito a ver. E aí há um potencial de estereotipação, um potencial de emancipação e um potencial de regulamento, regimentação das lutas mesmas. Sim? Então, acho que por aí a gente poderia ir
refinando respostas. No caso da Argentina, da antropologia argentina, tem que ter em conta que a antropologia tem antropologias nacionais, né? Também tem regionais dentro de cada nação. Mas, falando nesse nível das antropologias nacionais, essa antropologia se faz, assume inconscientemente os discursos da matriz nacional, do que é essa nação. Por mais de que critique eles, de alguma forma está dentro desse jogo. E na Argentina o discurso nacional tem sido dominado pela noção de branqueamento. Não no sentido brasileiro, mas num sentido de Argentina blanca, não? A Argentina blanca. Que tem a ver com processos históricos de uma grande afluência de imigração da Europa do Sul no final do século XIX, e com relativamente pouca, tudo isso entre aspas, população indígena. Então, esse ideal europeizante da Argentina faz com que a antropologia opere de uma forma diferente que a antropologia nos países andinos, ou no Brasil, ou mesmo as antropologias imperiais, metropolitanas, onde o indígena joga um papel diferente. Então, a antropologia argentina, até os anos 60, 70, foi uma ideologia, como na maioria dos países latino-americanos e do mundo em geral. Uma ideologia em termos de antropologia física, em termos de etnologia, em termos de linguística, em termos arqueológicos. Nos anos 70 começam a abrir-se novos temas, como as migrações, a antropologia urbana, depois a questão do gênero, um monte de coisas que agora, e muitas mais que tem agora, que fazem com que o tema indígena, que o dos natives, para falar em termos mais genéricos, seja quase a noção, a ideia de sociedade primitiva ainda, entre aspas, existente, seja o talismã da antropologia para se legitimar no concerto das ciências. E na Argentina isso criou, a partir dos anos 70, sendo que a antropologia não é uma ciência dominante, não é uma disciplina dominante, justamente porque não tinha muito índio, e sim a história é super dominante, e também a sociologia. Então, o lugar da antropologia, a partir dos anos 70, 80, sobretudo 90 para cá, foi tentar se legitimar por fora das questões indígenas, que eram muito reduzidas em termos de visibilidade e impacto público. A maioria dos antropólogos argentinos não trabalha índios. Se bem foi o grande tópico até os anos 70, não trabalha índios. E se eles trabalham sobre questões indígenas, trabalham em termos de antropologia social, as ontologias e tudo o que de colonialismo, etc. Já não existe, obviamente, aquele espaço, digamos assim, culturalista ou reificante do olhar sobre os indígenas. E isso tem a ver com o impacto do próprio movimento social indígena, que talvez você está interessado nisso. Sim, é justamente a minha pergunta, né? Porque se você constrói historicamente essa ideia de uma Argentina branca, e na América Latina, e estou pensando sobretudo no Brasil, a ideia de que os indígenas estão no passado, os povos originários já foram, não existem mais, que é uma grande mentira, nós sabemos disso. No Brasil, e imagino que não muito diferente na Argentina, é a partir dos movimentos sociais, né, a partir dos questionamentos, que isso começa a chegar de alguma forma também na academia, na universidade. Então eu queria ouvir um pouco sobre esse momento de virada em que os indígenas voltam a aparecer ou aparecem na atualidade, né, como uma questão da atualidade, e o papel desses movimentos sociais nesse processo também de questionamento, dessa visão de extinção ou de uma Argentina branca.
Sim, o movimento indígena, um movimento político-cultural dos indígenas na Argentina, que reúne ativistas de diferente procedência étnica, do sul, mapuche, do norte, coya, guarani, com, otoba, do Chaco, por exemplo. Acho que tomou um primeiro momento de visibilidade nos anos 70. ¿Sí? Ali se escutaram pela primeira vez vozes indígenas falando de política para uma audiência não indígena, nacional e, ao mesmo tempo, internacional, e construindo organizações concretas. Algumas delas ligadas a partidos nacional, populares e de esquerda, e outras mais indianistas. ¿Sí? Essa é a primeira radiografia, fotografia do movimento indígena. O que aconteceu é que imediatamente depois veio a última ditadura militar, e isso ficou congelado, houve repressão, desaparecidos indígenas, e a partir do retorno da democracia na Argentina, finais de 1983, 1984, começou a se reorganizar todos os movimentos democratizantes, mas não desde o ponto de vista indígena, desde o ponto de vista da defesa dos direitos humanos. Ali, obviamente, os indígenas tiveram um espaço de circulação, e diria que isso vai somando força até chegar ao ano 1994, em que se reforma a Constituição Nacional, ainda vigente, e que é um antes e um depois, porque aí aparece pela primeira vez numa zona medular, orgânica, em termos constitucionalistas da nova Constituição, o reconhecimento da preexistência dos povos indígenas e, com isso, a derivação de que eles vão gozar de direitos especiais de cidadania, respeito à educação, à saúde, território, etc. Isso era inconcebível nos anos 50 e coisas por aí. Ao lado de todo esse movimento de organização, sempre acompanharam os povos indígenas, sempre isso teve os antropólogos, esses movimentos tiveram um impacto direto na antropologia. De fato, muitos deles eram assessorados por antropólogos, eles se assessoravam entre eles mesmos, também num fórum internacional, mas os antropólogos ali tiveram bastante a ver. E eu acho que também há outro corte importante em termos de tomar força esse movimento, que foi o ano 2006, 20 anos atrás mais ou menos, com uma lei que agora foi derogada neste atual governo de ultradireita que sofre a Argentina, que é a lei de relevamento territorial indígena. Uma lei que não está bem feita, que não estava, porque agora tem que falar em passado, que tinha seus problemas, mas deu a possibilidade de muitos povos reclamar territórios próprios, pelo menos uma primeira demarcação. Muitas poucas destas demarcações, que foram muitas, chegaram finalmente a se traduzir em cessões concretas de territórios. Mas, mesmo assim, foi um momento de expansão do movimento indígena, onde nós, antropólogos, colaboramos diretamente, seja acompanhando na demarcação, estudando as próprias dinâmicas dessa demarcação, dinâmicas políticas, burocráticas, os conteúdos ideológicos que estavam por dentro disso. Então, de alguma forma, estou falando desses impactos, fora da academia, que não é fora, não é assim,
mas que tiveram direta incidência em nossas agendas de investigação, de pesquisa. No meu caso, eu comecei a trabalhar sobre a reemergência dos ranqueles antes dessa demarcação de terras, mas foi esse momento aquilo que dinamizou a dinâmica de visibilização, organização, etc. E para esclarecer, né, o que o professor está chamando de reemergência indígena? Né? Sim, reemergência pode ser usada em termos muito gerais para falar precisamente dos movimentos sociais, políticos, culturais indígenas da América Latina. Tem uma tradição que fala nisso. E eu estou de acordo. Fala esse prefixo re, tem a ver com o fato de que previamente houve algum tipo de diagnóstico de silenciamento, invisibilização, então tem que ressurgir. Não é que é uma coisa que sai da nada. O que aparece é um ator político na esfera pública reclamando direitos que você não pode negar. Sim? Tem a ver com processos educativos, tem a ver com o avanço das fronteiras extrativistas, em territórios que estavam muito longe. Então, tudo isso gera uma visibilidade conflitiva que tem a ver com a reemergência. Agora, dentro das ideias dessa para-chuva abrangente que a reemergência pode se distinguir, que para mim é importante, porque é o meu caso, entre esses processos de reorganização e empoderamento indígena de grupos como na Bolívia, Aymara, ou Chile, Mapuche, que sempre estiveram aí marcados em relações de subordinação, mas ninguém duvida. Os poderes e os locais não duvidavam da presença indígena, da identidade indígena. De aí o racismo que existia, que ainda existe sobre essas populações. Agora, tem outros processos de reemergência, o caso que eu trabalho tem a ver com isso, onde populações inteiras, mais ou menos grandes, foram submergidas dentro da corrente geral dos camponeses. De alguma forma eles foram aculturados, como se falava antigamente, e esses grupos reemergem, esses que você dizia, ok, essa pessoa é um típico camponês de uma província argentina. Essa população, a partir de certas condições e através de certos mecanismos, vai começar a reclamar sua presença indígena, sobretudo a partir dos anos 90. Ou seja, estamos falando de um processo relativamente recente, de 30 anos, 3 décadas mais ou menos. Então, reemergência indígena implica distinguir essas duas relações, essas duas situações, e implica também pensar em termos de organização, não recuperação, mas reconstrução identitária através da língua, de uma língua que tem que ser, de alguma forma, que não só é um emblema étnico, mas também tem que ser reaprendida, sim? Reconstituição de territórios, de grupos, organizações, de cerimônias. Agora, nos últimos anos, tem uma palavra-chave, que é a reconstituição da espiritualidade, que tem a ver com não só com saberes em termos cognitivos, sino com sua relação com o entorno, com seres não humanos, etc. Então, tudo isso tem a ver com a reemergência. E nessa reemergência não é um processo dois índios
fazendo isso sozinhos, sejam ativistas ou gente de a pé. É um processo que envolve um conjunto de atores, desde funcionários da burocracia, que não tem nada a ver estritamente com indígena, antropólogos, indigenistas, artistas, gente comum que acompanha. Então é um processo com uma multiplicidade de atores, onde o signo central é o indígena, mas não todos os atores são indígenas mesmo. Então, para pensar agora, já minha última pergunta é, já que essa multiplicidade de pessoas fazem parte desse processo de reemergência indígena, e, enfim, eu queria uma última reflexão sobre qual é o papel, e se é que há um papel do historiador, do antropólogo, nessa sociedade que ainda caminha por um processo de igualdade política entre a população indígena e a população não indígena. Qual é o papel? Se é que há um papel, queria que o professor, quase que em considerações particulares... Qual deveria ser uma questão axiológica em termos de valores, né? Acho que aqui há uma diferença entre história e antropologia. A história tem muita, seja o que ela for, como disciplina ou disposição cognitiva é muito mais conhecida pelo público do que a antropologia. Tem história como matéria e tem história como forma de estudo disso. Então, os antropólogos também estudam história, mas não são historiadores, pertencem a outra academia. O problema é que, como antropólogo, quando você enuncia em um país como a Argentina, onde a antropologia é minoritária, não é o caso do Brasil ou do México, os discursos enunciados desde a antropologia já de entrada não têm a mesma legitimidade potencial de um discurso feito por um historiador. Os historiadores têm poder social reconhecido maior do que os antropólogos. Isso é importante saber isso. Quando você se apresenta no campo frente aos interlocutores indígenas, você que eu sou antropólogo, tirando de lado aquilo que você tem a ver com os ossos dos dinossauros e tudo aquilo, mas eu não entendo que você... você é historiador. Sim, eu sou historiador. Então, isso é importante porque a palavra do antropólogo, que pode se complementar com a historiador, claro está, deve circular de alguma forma com uma máscara de historiador. Porque é o que a gente, o público em geral, reconhece como um discurso especializado. Mas o problema é que, como historiador, a gente acha que você deve falar do passado. Sim? E os antropólogos não falamos unicamente do passado, e os historiadores tampouco deveriam falar com... A palavra história não tem a ver com o passado em termos etimológicos, mas tem essa divisória, né? Então, isso é importante ter em conta, tentar construir discursos que vão e venham entre o passado e o presente, com maior dose de legitimidade possível, segundo as audiências. Isto é, não é questão de defender a antropologia contra a história e vice-versa, sino de ser flexível e botar e tirar chapéus de acordo à situação. Agora, o que deveriam fazer? É claro que o horizonte é um horizonte geral democrático, de abrir, de reparar ou de, sei lá, é difícil falar em reparação também, mas dar conta das feridas, dos traumas do passado. É difícil discernir que é o que tem que fazer após de mostrar esse trauma, se é só mostrá-lo e esquecer, se é trabalhar sobre isso, se é entrar em circuitos de reconciliação, o que seja. Isso por uma parte. Mas tem que visibilizar o papel dos indígenas na história nacional, isso é óbvio, mas também na sua própria história e
segundo as suas próprias lógicas de historicidade. E se não tem historicidade, porque pode ser que em seu horizonte cognitivo cultural a historicidade como a gente já pensa não exista, tem que trazer esses modos de indígenas, aí estão os saberes indígenas de pensar o humano em relação ao não humano, os ciclos, e tem que botar isso, aunque mais não seja de forma não de uma forma rupturista, tem que botar isso no discurso. Tem que é um jogo entre fazer alianças e também romper um pouco o discurso, as expectativas discursivas e ideológicas. Não é questão de que a antropologia tem que acompanhar os índios para que eles estejam no mesmo lugar onde foram postos, mas com direitos. Também tem que tentar modificar, de acordo às agendas deles, esse mesmo espaço discursivo, essa organização do espaço discursivo e político e material, porque a gente está falando também de redistribuição da riqueza, não simplesmente de reconhecimento dos índios passados, etc., ou botar seus inventários, fazer inventários culturais e mostrá-los nos museus, ou fazer performances, não é só isso, né? E aqui também algo que é óbvio, não é a antropologia e os movimentos indígenas. Eu diria que tem antropologia, tem movimentos indígenas e tem indígenas. Os movimentos indígenas funcionam como mediadores, os ativistas, né? E os antropólogos também tem muitas diferenças entre eles, também tem os movimentos indígenas, em termos de ideologias e de partidos políticos, entre o espectro de esquerda, espectro etnicista e de direita também. E depois tem os índios, que se relacionam com isso de uma forma mais longínqua, distante, e que operam com outra lógica mais prática e não tão ideológica como às vezes são as conversas entre os ativistas indígenas e os próprios antropólogos, que estão falando em termos da voz, da decolonialidade. Aqui são duas questões abstratas para aqueles em nome dos quais a gente está falando, seja índio ou não índio, né? Mas, em geral, eu poderia responder a tua pergunta dizendo que, claro está, a antropologia tem que acompanhar esses processos de uma forma reflexiva sobre si mesma, sobre os indígenas e sobre esse vínculo que vai mudando constantemente, porque de outra forma a gente pode cair na romantização ou no cinismo. Então, por isso é importante esse constante feedback e não ter medo. Acho que é um dever, não é uma questão de ter medo, não, e ter o dever de propiciar e provocar essas interlocuções. E se é com os historiadores, ainda melhor. Bom, esse foi o nosso professor Axel Lazari. Muito obrigado, você ouvinte. Peço que vocês comentem, compartilhem e tragam sugestões para nós também. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.